Paz seja convosco, vocês estão bem? Hoje a gente está aqui em mais um dia da campanha e hoje eu vim trazer uma palavra. E eu espero que de alguma forma venha edificar você. Então vamos fechar os nossos olhos e começar a orar. Senhor Deus, Pai, eu quero agradecer por mais um dia aqui na sua presença, Pai, por mais um dia aqui na sua campanha, Deus. Pai, eu peço para que o Senhor venha tomar o direcionamento sobre mim, a edificar essa pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. E que o Espírito Santo venha me tomar, que venha usar a minha boca e que não venha ser mais eu. Que o Senhor venha dar um entendimento claro referente a essa palavra e que o Senhor nos mostre o que o Senhor quer fazer para esse tempo, para essas pessoas. E que o Senhor venha continuar edificando a sua igreja, Pai, nos fortalecendo, Pai. Em nome de Jesus, eu quero agradecer por cada vida, por cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. E hoje a gente vai ler o versículo que está em 1 Coríntios 6,12, que vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui nessa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, uma cidade grega e conhecida por riqueza, cultura e imoralidade. E os cristãos em Corinto estavam abusando da graça, achando que tudo era permitido por estarem livres em Cristo. E havia muita confusão entre liberdade e libertinagem, especialmente em áreas como sexo, comida, bebida e a idolatria por aquelas pessoas. E a frase "todas as coisas me são lícitas" era provavelmente um ditado popular lá em Corinto. E Paulo responde com duas correções. Ele usa esse ditado para falar, mas ele traz uma correção sobre as atitudes que aquelas pessoas estavam tomando. Que aí ele fala assim: nem todas as coisas me são lícitas, mas em todas convém. E nem todas convém significa no grego ser útil, proveitoso. E não me deixarei dominar significa ser escravizado ou estar sob o poder de algo. Ou seja, ele fala, nem todas as coisas me são lícitas. Ou seja, nem todas as coisas são úteis, proveitoso. E não me deixarei dominar. Ou seja, não serei escravizado por aquilo. Aquilo não está sob poder sobre mim. E a mensagem central que ele quer passar aqui é que a liberdade cristã ela tem limites. O que não edifica e o que domina deve ser evitado. E trazendo para os dias de hoje, a gente vive em um mundo onde as redes sociais trazem uma influência muito grande sobre nossas vidas. E acaba trazendo um certo tipo de comparação, às vezes trazendo uma verdade que não é uma verdade bíblica, e isso nos faz viver essa imoralidade, nos faz achar que tudo nos convém, e por eu estar liberto em Cristo, que aquilo não vai me fazer mal. Às vezes, uma coisa fútil, às vezes pode trazer um mal para sua vida, e você pode acabar se tornando escravo daquilo. Então, a salvação ela é pela graça, mas a graça não cancela os princípios morais. A verdadeira liberdade está em não ser escravo de nada. Ou seja, se você é escravo de algo, você não é liberto. Cristo trouxe essa liberdade para nós. Antes a gente estava dominado pelo pecado e a gente teve essa liberdade que Cristo morreu por nós e nos libertou dos nossos pecados. Agora a gente não é mais escravo de coisa alguma, não somos mais escravos dos nossos desejos, não somos mais escravos do mundo. A gente sim é escravo do reino de Deus. E Paulo ensina o uso da liberdade com discernimento, domínio próprio e amor. A gente tem que aproveitar essa liberdade que a gente tem em Cristo para edificar uns aos outros, para ter o domínio próprio e o amor uns pelos outros. Nem tudo que é permitido culturalmente convém espiritualmente. O cristão precisa fazer a pergunta como: isso me aproxima de Deus? Isso edifica o outro? Estou no controle ou sendo dominado? Então, qualquer atitude que você tomar, você tem que fazer essas perguntas antes de tomar qualquer atitude. Movido pela cultura, movida pelas redes sociais. E vai ter outra mensagem também em Romanos 12, mas eu vou deixar ela para o final. E eu vou falar aqui um pouco sobre o que é a influência das redes sociais. O poder que as redes sociais têm hoje sobre nossa vida é fortíssimo. E se a gente não souber a medida que a gente absorve tudo isso, a gente vai ser tomado. Se a gente também não tiver a palavra em nossos corações, a gente também vai ser tomado. Isso pode acabar abalando a nossa fé. Se a gente não ter uma fé verdadeira em Cristo. Se a gente não for maduros em Cristo verdadeiramente. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Em exemplos
que podem acontecer, que é padrões de beleza que levam à comparação e baixa autoestima. Hoje a gente vê várias pessoas sendo iguais, vários procedimentos estéticos entre mulheres, não só mulheres, mas homens também. Isso causa essa comparação em querer todo mundo ser igual. E às vezes as pessoas julgam umas às outras por serem diferentes. Mas Cristo te chamou para ser diferente, Ele te chamou para ser luz. Então não adianta você tentar se amoldar ao padrão do mundo e nem o que o mundo encaixa que é certo ou que é errado. E acabam normalizando palavrões, sensualidade e violência. Ideias como siga o seu coração. Faça o que te faz feliz, ninguém tem o direito de te julgar. Só que também na palavra diz que o nosso coração é mais enganoso que tudo. Que a gente tem que tomar um certo cuidado. Se o nosso coração não for cheio do Espírito Santo, se a gente não for cheio do Espírito Santo e não deixar Ele nos guiar, a gente vai deixar o lado carnal aumentar. E quando a gente fala sobre a influência, né, das redes sociais, a gente tem que se perguntar o que influencia a nossa vida, o que está nos influenciando hoje. A sua influência é os ensinamentos de Cristo, a sua influência é o mundo. E essa palavra é clara porque essas pessoas estavam sendo influenciados pela cultura daquela época, pela cidade de Corinto, eles estavam sendo influenciados por aquilo. E aí Paulo ele escreve essa carta para ensinar a eles que essa liberdade que Cristo lhes deu, a gente tem que usar da forma que tem que ser usada. Essa liberdade cristã é sobre saber que não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. A liberdade de a gente não estar mais preso ao pecado, a gente não estar preso às coisas passadas, ao que já se foi, mas agora a gente tem uma nova vida com Cristo. Então a gente não pode se permitir ser influenciado por isso. E é muito interessante as cartas de Paulo, porque diversas vezes ele vai tratar sobre isso. Vai tratar em como já não vive mais ele, mas Cristo vivia nele. E a gente pode ver muito bem em várias cartas que ele relata isso. Paulo era um apóstolo muito bom, né? Muito usado por Deus. E agora eu vou falar sobre o relativismo moral. E o que é o relativismo moral? É a ideia de que não existe certo ou errado absoluto, mas que tudo depende da opinião ou da situação de cada um. Por exemplo, se para mim é certo, então tá tudo bem. Se pra você é certo, tudo bem. Não existe uma verdade, porque se a verdade é minha, então quer dizer que ela existe. Se a verdade é sua, quer dizer que ela existe. Não, tipo isso. Como se a verdade de cada um devesse ser respeitada. Que não existe pecado. Cada um vive como quer. É mais ou menos essa ideia. E o problema é que isso nega a autoridade da Bíblia, que ensina padrões claros do que é certo e o que é errado diante de Deus. E aí, eu vou trazer agora Romanos 12, 2, que eu vou abrir aqui. Vocês que estão vendo também, abram a Bíblia para a gente se edificar um ao outro e estar juntos nessa. Aqui, ó, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Bom, Paulo escreveu aos cristãos de Roma nessa carta, que era a capital do império mais poderoso do mundo, e a cultura romana ela era pagã, sensual e corrupta. É bem parecida com o mundo de hoje em dia, né? Só que isso foi se repetindo por muitas décadas, né? Após 11 capítulos, Paulo explicando sobre a graça, a justificação e misericórdia de Deus, Paulo agora ensina como viver a fé no dia a dia. E trazendo essa análise do original para o grego, conformeis, significa moldar-se externamente ao padrão do outro, como argila numa forma. Transformai-vos, ela vem de uma tradução que significa transformação profunda, como a largata quando ela vira uma borboleta. Ela tem uma belíssima transformação. E renovação do entendimento, que significa tornar-se a mente nova, fresca, reformada. Ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há nada superior à vontade de Deus para quem tem a mente renovada. Então, há dois caminhos no mundo: conformar-se
e o de Deus, transformar-se. O mundo nos traz que a gente tem que se conformar com as ideias dele, que a gente tem que respeitar a ideia de cada um, mas Deus nos mostra o que é o certo, o que tem que ser seguido. E quando a gente se transforma pela mente renovada, a gente discerne a vontade de Deus, porque quem não tem uma transformação por Deus não vai ter uma mente renovada, não vai ser uma pessoa nova. E a mensagem central desse versículo e como eles se unem é que o cristão maduro não é moldado pelo mundo, nem dominado por seus próprios desejos. Mas ele vive com sabedoria, mente renovada e a busca ativa pela vontade de Deus. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente tem que ser transformado pela vontade do Senhor. A gente tem que ser transformado em obediência, em querer obedecer a Deus e não querer que os desejos da nossa carne sejam saciados. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, aqui Paulo está trazendo que a gente não tem que se conformar com o mundo, com o que o mundo fala, mas com o que Deus fala sobre nós, com o que Deus nos chamou para ser. Então, a gente já está no finalzinho e eu queria orar, né? Por cada um, orar por essa palavra que eu espero que tenha edificado a sua vida. E uma coisa, se você já é nova criatura, não cabe você a ser moldado pelo mundo. Não cabe a nós sermos moldados pelo mundo e nem pelos desejos da nossa carne. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, eu quero agradecer por essa palavra que o Senhor nos entregou. Quero agradecer por essa pessoa que está assistindo nesse momento, Pai. Senhor, que a Sua palavra viva venha nos transformar, Deus. Que a gente venha ser transformados por completos, que a gente não venha deixar influências digitais, influência das redes sociais nos tomar. E muito mesmo relativismo moral, porque a sua verdade já está escrita na sua palavra, e a sua verdade não se baseia nos conceitos humanos. Então, em nome de Jesus, que venha haver uma transformação verdadeira, Pai, que a gente não venha se conformar com o nosso modo antigo de viver, mas com o modo de vida que o Senhor quer que a gente viva. Em nome de Jesus, que a gente não venha se tornar escravos do pecado, mas que a gente venha ser liberto. Em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer pela vida dessa pessoa que está assistindo essa live. Eu quero agradecer por essa campanha, pelos líderes, Senhor, por todas as pessoas que se disponibilizaram para estar servindo no reino de Deus. Em nome de Jesus, que essa palavra venha nos edificar, que a gente não venha se conformar, Deus, mas somente com a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém.